Mãe, e se eu te contar que eu estou namorando uma mulher? Olá, eu sou a Mari. Eu sou Maria Helena, a mãe da Mari. Sejam bem-vindos ao Filha da Mãe. Hoje a gente vai falar com a jornalista Helena Berto, especializada em cobertura de gênero, direitos humanos, diversidade e sexualidade, para falar, entre outras coisas, sobre bissexualidade. Helena, fique à vontade para se apresentar. Oi, gente, tudo bem? Você já me apresentou. Não, mas eu acho que você tem mais um pouquinho para falar, o que você escreveu. Bem, eu sou jornalista, eu trabalho há 10 anos com gênero, na verdade, jornalismo voltado para mulher. E nesse tempo todo, um assunto sobre o qual eu sempre escrevi foi sexualidade, desde o meu primeiro emprego numa revista popular chamada Sou Mais Eu, que ninguém conhece, onde eu já escrevia sobre sexualidade e muitos outros assuntos. Desde então, eu passei por um monte de lugar. Nos últimos 4 anos, quase, eu fundei, junto com amigas, uma revista chamada Asmina, que é uma revista feminista, e na verdade não é uma revista, é um site, que a gente cobre gênero, política, direitos humanos, tudo, enfim, tudo com recorte, né? O olhar para a mulher. Qualquer assunto é assunto de mulher, mas a gente tenta ter o cuidado de falar de tudo com esse recorte de gênero. Eu já escrevi sobre tudo um pouco, mas sexualidade é um dos meus assuntos favoritos, que eu mais tenho feito reportagens sobre. Olha aqui, Helena, nós estamos muito felizes com você aqui, certo? E eu li alguns artigos seus, e naqueles sobre educação sexual nas escolas, percebi que temos algumas coisas em comum. Eu como professora e você como jornalista. Eu comecei um pouco mais tarde que você a falar sobre sexualidade. Eu já tinha 4 filhos e foram eles a minha inspiração. E eu sempre muito preocupada em transmitir uma visão positiva e sem medo da sexualidade, principalmente devido ao advento da AIDS nos anos 80. E como foi para você que você se enveredou por esse caminho? Foi por acaso ou deixou a vida te levar? Você diz sobre escrever sobre sexualidade. É. Na verdade, foi um assunto que sempre me interessou muito. Me interessou muito desde que eu entrei na faculdade, né? Porque quando eu era adolescente, eu tinha muito pouco contato com isso. Não falava muito na minha escola, não se falava. Na minha família, não se falava. Meus amigos também, era aquele tabu, assim, difícil de falar. E quando eu vim para São Paulo, né? Eu sou do interior de São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, o mundo da sexualidade se abriu para mim, assim. Eu entrei na faculdade de jornalismo e todo mundo beijava todo mundo. Era aquela pouca vergonha. E daí eu comecei a entrar em contato com a minha sexualidade e eu achava revolucionário. Dessa época que eu comecei a entrar em contato com isso, eu comecei a falar muito, sempre ficava na minha cabeça. E quando eu comecei a ser repórter, eu comecei a achar, nossa, a gente precisa falar sobre sexualidade, as mulheres não podem ser reprimidas, as mulheres têm que entrar em contato com a sua sexualidade, entender. E foi um processo, assim, de aprender. Conforme eu ia escrevendo, hoje eu olho para muitas das coisas que eu fiz antes e falo, nossa senhora, como é que eu fiz essa reportagem? Como é que eu fiz esse manual para agradar o marido, sabe? E... Cara, você escreveu um manual para agradar o marido. Não você, manual, Helena. Mas veja como deixar seu marido maluco com uma camisinha que brilha no escuro. Eu já fiz esse tipo de coisa, sabe? E na época eu achava que isso era libertador, a mulher poder entender como... Porque eu pensava isso, eu queria agradar os meus namorados, então eu achava que era, nossa, se eu puder agradar ele, eu vou ser melhor e eu vou ser mais foda. E eu fui evoluindo e tudo que eu escrevo sobre isso foi evoluindo junto, inclusive justamente o olhar que eu tenho. Que coisa interessante, né? Eu trabalhei com a temática afetivo-sexual por mais de 10 anos, nas escolas, com professores, com alunos de 1º e 2º grau, e me envolvi demais também com esse assunto. Mas eu resolvi parar quando comecei a me sentir despreparada frente a algumas demandas ou algumas situações extrapolavam, sabe? Aliás, teve uma vez, eu fui fazer um trabalho numa escola pública, no auditório, para alunos de 2º grau, e eu fui dar um curso sobre métodos anticoncepcionais, quase que uma palestra. De repente, uma aluna levanta no meio do auditório e fala,
por que você está falando isso agora? Falou gritando. Por que você está ensinando isso agora? Agora não adianta, eu já estou grávida, eu já estou grávida. E saiu do salão quase chorando, assim. Nós conseguimos, né, contornar a situação, mas frente a isso eu me senti assim, muito impotente, e eu fui assim, resolvi dar uma parada, né? Também já estava numa idade de parar, certo? Mas foi mais ou menos assim. E você, como jornalista, já passou por alguma situação semelhante, assim, dentro dessa sua descoberta? Primeiro de tudo, né? Que situação. Nossa, Que situação. meu Deus. Gente, por favor, ninguém escreve um e-mail pra gente no podcast falando isso, tá? Porque a gente quer continuar. Esperamos chegar com a informação antes. Uma pena que tenha te feito parar, né? Mas ela tá voltando, né? Tá voltando, sim. Ainda bem está voltando. A gente precisa falar muito disso. Eu acho que não, porque o jornalismo... Eu nunca fiz, por exemplo, TV. Eu nunca falei ao vivo. Então, o jornalismo que eu faço é... Eu vou lá, entrevisto as pessoas, as entrevistas são uns bate-papos e depois eu escrevo, né? Eu não faço vídeo, quase. Então, depois eu vou lá e escrevo o texto. Então, as saias justas... As piores saias justas que eu já tive foi quando eu trabalhava no UOL, que é muito grande, tem muita leitura. E daí os comentários que chegavam, né? Já teve vez sobre eu escrever, porque eu escrevo de tudo mesmo. Então, eu escrevi sobre fetichismo. E eu nem lembro qual era o fetiche na época, mas acho que foi sobre um fetiche que chamam de corno, que é o cara que curte ver a mulher transando com outro. Nossa, o tanto de gente que me adicionou nas redes sociais pra me xingar, falar que eu tava inventando e não sei o quê. Ou quando eu fiz uma matéria sobre podolatria, que eu participei num concurso de podolatria infiltrada, assim, pra concorrer. Peraí, como que é um concurso de podolatria? Explica Podolatria, tá. Podolatria é o fetiche por pés. São as pessoas que têm um fetiche, não interesse sexual, mas tem a ver com prazer, não tem, enfim, com pés. Tem concursos em que mulheres, em geral, são mulheres, mas pode ser homem, mas tem a ver com tamanho e forma do pé, que em geral é o pé feminino. Desfila, faz umas provas de performance, enfim, tem de servir comida com o pé, tem um monte de coisa que faz, pular, caminhar sobre as pessoas. E eu participei desse concurso pra ver como é que era, né? Pra ver se seu pé, tipo, ganha o concurso, é Na isso? verdade, era mais pra conhecer o mundo me infiltrando nele. Mas o concurso é pra ver, tipo, o melhor pé? O melhor pé tipo, dentro dos critérios claro, dos juízes que eram todos podólatras, né? E, enfim, foi uma experiência muito legal, foi interessante de quebrar os preconceitos que eu tinha com o mundo dos fetiches, mais até com a podolatria. E depois que eu fiz isso, muita gente começou a me mandar mensagem perguntando se eu queria ser dona, porque tem a ver também com submissão, né? Os podólatras normalmente são os homens que gostam de ser submissos. Então, eu recebi muita mensagem: eu sou submissa, estou procurando uma dona, posso ser seu escravo? E eu, nossa, que honra, mas eu não sou dominadora, obrigada. Mas nada parecido com o que você passou. Nada tão saia justa. Tem uma saia justa que a gente passa o tempo todo. Esqueci dessa saia justa. Nas Mina, a gente publicou, e nem fui eu, mas enfim, a gente publicou muitas coisas sobre aborto, que é uma das pautas que é muito querida pra gente, tá ligada com sexualidade e educação sexual, né? E uma das matérias que a gente publicou foi um depoimento de uma menina que fez um aborto com Citotec, que é o remédio. Uhum. E esse texto eternamente bomba, assim, fica nos mais lidos. E a gente recebe diariamente um punhado, assim, umas 10 mensagens pedindo ajuda porque precisa abortar. Uhum. Nossa. E é uma saia justa porque a gente não pode orientar essas meninas, porque basicamente o aborto é ilegal aqui, a gente não tem o que fazer, a gente não tem como ajudar, a gente direciona ela para as ONGs e grupos que oferecem apoio mais específico para gravidez inesperada, né, não planejada. E é isso, todo dia a gente fica nessa sem saber o que fazer com essas mulheres. Mas interessante, vocês vão observar, a gente começa a falar sobre sexualidade, sobre sexo, as pessoas sempre nos procuram pedindo uma ajuda, uma orientação. Isso também aconteceu comigo. Eu falei, mas eu não tenho essa formação, eu não sei como caminhar, né? Também vivi isso. E o que você fez? Olha, eu encaminhei para médicos dessa maneira, certo? Psicólogos, alguma coisa, orientava para ir nesse sentido. Mas não cabia a mim dizer o que fazer, como resolver. Né? Entendi.
Agora, escrever sobre sexo, eu já observei, como é que tem afetado a sua vida pessoal? Estudar, escrever, tanto aspectos positivos como negativos, o que você observou nesses 10 anos aí? Ah, é maravilhoso, né? Porque eu, por trabalhar... Eu não sei se, na verdade, é a história do ovo e da galinha. Se por trabalhar com isso eu acabo indo atrás de informação nova, pesquisando, testando coisas novas, ou se eu, por ser curiosa, vou atrás e isso acaba me levando a trabalhar com isso. Mas o fato é que eu cada vez mais vou explorando a minha própria sexualidade, entendendo melhor e melhorando ela. Isso afeta positivamente a minha vida sexual, né? Você nunca sentiu aspectos negativos dessa sua procura, desse seu estudo, assim, de querer ir a fundo, né? Ficar aí no fundo do baú, assim? O aspecto negativo é a exposição, que na verdade nem é negativo. Eu gosto de me expor. Eu adoro me expor. O problema é como as pessoas reagem à exposição. Então, meus pais, um companheiro que eu tive também não gostava, as pessoas não acham tão legal essa exposição de um assunto que é tão tabu como a sexualidade, né? E eu falo da minha, assim, pra quem quiser ouvir. E é quase que negativo pros outros, né? Esse que é o problema, mas acaba te afetando, porque pra você tá ótimo se expor. Né? Assim, Eu já enfrentei umas situações em que eu expus outras pessoas e depois eu me arrependi. Tipo, eu expus meus pais, eles ficaram chateados. Foi complicado, a gente conversou sobre isso. Eu percebi que eu não podia fazer. Mas é engraçado que como sexo é tão tabu que quando eu me exponho, outras pessoas se sentem automaticamente expostas e não é sobre elas. é sobre você, né? Sim. É. E você escreve sobre um zilhão de assuntos ligados à sexualidade, né? Tipo, do aborto ao orgasmo, você participa de experiências sexuais. E eu tenho certeza que suas amigas leem o que você escreve. Mas e sua família? Você falou agora que seus pais se sentiram expostos. Foi de alguma coisa que você escreveu? Foi, uma vez eu escrevi um artigo sobre educação sexual. Porque além de escrever reportagem, eu comecei a escrever uma coluna, né? Que nas reportagens, enfim, era mais isento que eu escrevia. Nas colunas é opinião, pura opinião, experiência própria. E eu escrevi uma sobre educação sexual em que eu conto como foi a minha. E eu falo dos meus pais e eles vieram me falar depois, que enfim, olha eu falando deles. Não, mas vai proteger seus pais de alguma forma. Eles vieram me falar que se eu tivesse alguma crítica a fazer, que eu tivesse feito pessoalmente e não na internet. E eu concordei com eles, eu não devia ter feito isso sem falar com eles. Então foi complicado, foi uma conversa. Mas, por outro lado, por exemplo, atinge meus pais indiretamente com frequência, assim, que eles não gostam muito que eu escreva sobre isso, sobre a linguagem que eu uso, porque eu sou mais direta. Mas daí são diferenças que é a vida. Que faz parte. Mas isso ajuda no debate sobre sexo na família ou não? Ou piora, na verdade? Já teve vezes que ajudou. Em geral, se prefere ignorar, assim. Deixar no mesmo lugar que o sexo fica, que é o tabu. Entendi. E tem algum assunto ligado à sexualidade que você acha hoje que é o mais urgente a gente falar? Aborto. Aborto. No Brasil, principalmente. No Brasil, sim. E você, mãe? Que assunto que você acha que seria mais urgente a ser falado hoje? Eu penso que seria sobre educação sexual, certo? Porque é fundamental a gente aprender a lidar, a conviver com as diferenças. Então, para mim, um assunto seria esse, educação sexual. Nas escolas, em casa, né? De diversas maneiras que podem ser ensinadas. Como falar para as pessoas que pensam diferente da gente, né? Porque a gente, acho que o que nós três temos em comum é isso, a gente não quer tratar o sexo como tabu. Dando um curso para professoras, eu peguei e falei assim, o que é que vocês pensam sobre essa palavra? Mais ou menos assim, escrevi vagina grande no quadro. Uma menina, uma professora entrou em pânico, foi vermelhinha, não sabia o que é que fazia, certo? E a partir daí eles me chamaram para dar curso lá mais. Você foi expulsa? Você foi expulsa porque você falou, escreveu vagina. Foi, sabe, eu choquei. Então, eu aprendi assim, para dar curso, primeiro, você não pode escandalizar o outro. E nem se deixar escandalizar pelas coisas que te contam. Não tente nunca chocar o outro. Vai devagar, vai pelas beiradas, vai comendo pelas beiradas. Mas isso também vale pro que eu escrevo, assim. Eu percebi que eu tava sendo, nossa, eu vou ser usada, vou escrever buceta, vou não sei o quê, vou falar de
com a linguagem que eu falo, nossa senhora, daí as pessoas nem se abrem pro conteúdo, elas ficam chocadas com a forma. Justamente. Eu acho que eu fiquei, né, Maria? Nossa, na verdade, o primeiro artigo eu falei, não, essa linguagem eu não aguento. Eu falei com ela. Mas foi esse aí que daí meu pai me deu a bronca e ele falou, filha, você escreve muito feio. E no primeiro momento eu fiquei ofendidíssima. Depois ele falou, não, mas é que choca, daí não dá vontade de ler, você tem que escrever de um jeito... Daí eu falei, nossa, eu tô querendo conversar com gente que pensa diferente de mim e eu vou chegar dando chute na porta, assim. Exato, foi o que aconteceu, assim, eu mandei o seu primeiro artigo pra minha mãe, foi o que você me mandou, e ele, tipo, era com uma linguagem bem das minhas, bem, tipo, forte, assim, buceta e escrachada. Aí minha mãe leu, aí ela ficou assim... E eu falei, mas e o que eu vou perguntar? E o aspecto ético, eu perguntei. Isso não é questão médica? Como é que se fosse vocês querem ficar... Nós estamos procurando igualdade sexual, tudo bem. Mas se fosse um homem que fizesse isso dessa maneira, seria válido? Não seria um assédio? Como é que seria isso? Não, você não gosta. Não pode chegar chocando. Não pode chegar chocando. Foi um processo, assim, mas valeu ela muito. Mãe, lê esse outro. E, Helena, hoje você se define como bissexual, mas isso tem pouco tempo. Sim. Conta pra gente como foi. Eu hoje me defino como bissexual. E, na verdade, eu sempre fui, mas era uma coisa que eu não conseguia enxergar. Porque, como bi, eu sempre senti atração por mulher e por homem. Mas eu não entendia. Por muito tempo na minha vida eu nem soube que existiam pessoas bissexuais. Eu não sabia o que era isso. Então, as atrações que eu sentia por meninas era uma coisa na adolescência, assim, que eu não sabia lidar. Eu guardava na caixinha, porque era muito mais fácil sentir atração por homens. No sentido de que era aceito, era estimulado, era o que existia. Logo que eu entrei na faculdade, eu lembro que eu beijei meninas, e daí eu fiquei na dúvida, será que eu sou lésbica? Meu Deus, que crise é essa? Só que daí eu continuei gostando de meninos, continuou sendo mais fácil gostar de meninos, eu me envolvi com homens. E sempre era isso, eu me envolvia com os homens, mas acontecia de eu me apaixonar por mulheres no meio do caminho. E eu achava, é uma amizade especial, sei lá, o que é isso. E daí, conforme eu fui entrando nesse universo dos debates de feminismo, gênero, acaba entrando também os debates de LGBT, etc. E daí eu fui descobrindo que existia bissexualidade, o que era isso. E eu falei, nossa, olha, talvez eu seja esse negócio aí. Será? Aí eu fui me dando espaço para experimentar, entender e viver isso com mais naturalidade. E é engraçado porque foi isso, virou natural, assim, tranquilo. Não é mais uma questão pra mim. Mas, e aí vem alguém e fala pra você, essa é uma fase, até você se descobrir lésbica, ou, amiga, vai passar, é que você passa por uma experiência traumática. Vamos lá, se a gente fizer um exercício de ser muito simpática e muito paciente, como responder isso? Olha, eu posso, por exemplo, me apaixonar por uma mulher agora e me casar e ficar com uma mulher até o fim da minha vida. Isso não vai anular o fato de que eu já fui completamente apaixonada, muito feliz e senti muito prazer e muita realização com homens antes. Então, eu não acho que uma pessoa é hétero e depois ela é lésbica. O simples fato de poder sentir essas duas atrações, esses dois amores, já me fazem ser bissexual. Eu acho que não vivi uma fase de 30 anos e depois outra de sei lá eu quantos anos eu vou viver. E assim, nem sei o que vai acontecer daqui pra frente também. É só, eu posso. Inclusive, tem uma matéria do Medical Daily de uma psicóloga e professora de estudos de gênero da Universidade de Utah, que ela realizou uma extensa pesquisa sobre a fluidez da atração pelo mesmo sexo e pelo sexo oposto. E depois de estudar um grupo de mulheres ao longo de uma década, ela descobriu que a bissexualidade não era nem um período de transição entre hétero e gay, nem uma curiosidade adolescente. E essa pesquisa revelou também que 89% das mulheres bissexuais estavam em relacionamentos monogâmicos e de longo prazo. Né? Então, se alguém vier falar qualquer coisa desse tipo, assim... Agora eu tenho dados. Agora você tem dados. E como é que é, hein? Assim, as suas amigas já sabem, não só as amigas aqui de São Paulo, as que você tinha lá no interior, já sabem dessa sua orientação? Sim, elas sabem. E foi até legal quando eu contei pra elas, porque eu tava esperando uma reação, assim, né? As amigas do interior, meu Deus, elas vão ficar surpresas, vão fazer um monte de perguntas, sei lá. Na verdade, elas agiram exatamente igual quando eu contava dos meninos, que eu tava saindo, assim, quanto tempo, é legal, o que faz? Tipo, agiram com a maior naturalidade, aparentemente uma delas falou, a gente já sabia que isso ia acontecer um dia, sei lá. Sabe? Então, foi super tranquilo. E sua família? Minha família
Eu acho que meus irmãos sabem, mas não sei, nunca falei sobre. Mas meus pais eu acho que ainda não, porque eu nunca falei com eles sobre isso, por enquanto. Você tem vontade de contar? Eu gostaria de contar, mas eu ainda não me sinto confortável. Mas você tem medo de alguma coisa? Eu acho que o medo é mais meu, assim. Eu não acho que meus pais vão reagir mal, ou me tratar mal, ou me expulsar da minha família, ou qualquer coisa do tipo, assim, mas... Ai, dá medo. Vai que eles reagem mal. Vai que minha mãe fica chateada, vai que ela sofre. Eu tenho certeza que ela vai me abraçar, me acolher e dizer que tá tudo bem, mas eu tenho medo... E se ela guardar pra ela algum sofrimento? Não sei. Fico mil piras. E tem também uma questão, né? E tem também uma questão de que é assim, eu não tô num relacionamento, então eu nunca falei com a minha mãe sobre minha vida sexual, eu nunca falei com a minha mãe sobre as pessoas que eu fico. Eu só conto quando eu tô namorando. Então eu acho que eu vou falar pra ela sobre ser bissexual quando eu estiver namorando alguém. Não sei. Tá aí. Veremos. Eu tentei, né, me colocar no lugar de seus pais. Foi um exercício interessante, sabe? Como é que você reagiria se eu te contasse agora que eu tô namorando uma garota? Assim, de repente, eu sinceramente levaria um susto. Acho que eu ficaria até com a boca amarga, sabe? Porque normalmente a gente pensa que nós somos os modelos para os filhos e que eles darão prosseguimento com algumas pequenas variações àquilo que a gente ensinou e mostrou. Talvez eu ficasse triste, super preocupada, né, por questão de insegurança e desconhecimento sobre essa orientação. E um medo terrível, filha, de você ser marginalizada e agredida. Mas algo eu tenho certeza: jamais deixaria de te amar, jamais te abandonaria. A pessoa certa de contar seria eu, certo? Jamais gostaria de saber por outras pessoas. Eu tenho que aprender, teria que aprender a lidar com isso. Mas esse negócio de insegurança frente à violência incomoda muito. O medo da violência sempre vai existir enquanto as pessoas não aceitarem a sexualidade do outro. E, Helena, você pensou alguma estratégia para contar para seus pais? Não. Mãe, tem uma dica aí? Dá uma dica. Como você gostaria? Olha, engraçado você, né? Acho que alguém está querendo aproveitar. Eu também ia perguntar isso para ela. Primeiro, sabe? Eu acho que primeiro eu deveria estar num momento bem feliz. Se eu estou chateada, molada, não. Agora, quando eu estivesse bem feliz, eu acho que rolaria um papo melhor, né? Mas eu também gostaria que você me contasse depois que houvesse alguma coisa assim, que estivesse rolando alguma coisa, como a Helena até já falou aqui, certo? Quando ela tivesse um relacionamento, que ela pudesse contar, não só porque ela está ficando, certo? Eu acho que seria, assim, de uma maneira, né, melhor. Depois você podia ir me dando umas dicas, devagarinho, um artigo para ler ali, ia jogando assim umas sementinhas pelo meio do caminho. Será? Eu estou perguntando, como ela já falou, a Helena já falou, se esse programa de hoje não é uma indireta para mim. Bebe uma água e a gente conversa em off depois. Helena, será que rola de contar assim para eles? Tipo, você pode pedir para eles ouvirem o podcast, mas ao mesmo tempo acho que vai dar outra treta na sua família, né? Porque o artigo que você mandou, então a gente só vai poder ir pro ar quando você contar? Você tem agora uma censura. Tá rolando uma censura prévia. Ou eu tô ganhando um cronograma. Boa! Podemos pensar dessa forma. Agora eu tenho um data limite, sabe? Essa parte de ficar aí devagarzinho, dando dicas. Não vai dar muito tempo, né? Tempo. Ou também, a gente tem umas fotos lá no Insta também. Você pode mandar pro grupo da família, depois deleta, assim, fala que foi pro grupo errado. Causa um burburinho, sabe? Vamos ver se cabe no seu cronograma. Vamos ver. Existe para mim, sabe, um fator chamado tempo. E um outro fator chamado paciência. E a gente não querer julgar os pais, porque a gente também não quer ser julgada. Então, eu acho que esses 3 elementos, sabe, eles ajudam a gente a esperar, a entender, procurar se colocar no lugar deles também.
conselho, né? É grátis, né? Então, Se fosse engraçado, bom, ninguém sabe? dava. Eu tenho uma amiga que ela me contou isso. A filha dela chegou de repente e avisou que ia morar com a namorada. Eles nem sabiam, eles achavam que era uma amiga, não sabia nem que era namorada. Foi assim um rebuliço na família, o pai ficou muito revoltado e a mãe, quando ela veio me contar, ela veio até desabafar, ela estava muito ansiosa com isso. E o tempo foi passando, depois esse casal, as duas mudaram para o exterior, aí o pai foi ficando muito triste, com saudades e com muita insegurança em relação à filha morando fora, quando recebeu dela um convite para eles irem lá onde elas estavam morando. Aí ele falou que não ia de jeito nenhum, certo? Mas o filho, o irmão mais velho, insistiu. O avô materno até deu a passagem para ele ir, mas ele estava com medo muito grande de ir. Bom, final da história. Ele descobriu que a namorada da filha pode ter sido a melhor, ou poderia ser a melhor amiga dele. E, na volta para o Brasil, ele falou assim, agora eu estou voltando tranquilo para o Brasil, porque elas se gostam tanto, são tão carinhosas uma com a outra, e ela cuida tanto da nossa filha. Quando a mãe me contou isso, a mãe já me contou chorando. Então, foi, né, a experiência que eu vivi, né? Então, bora respirar fundo, muita calma. Muita calma, paciência, né? Muita Seguir os calma, né? conselhos. Porque a gente tem muita luta pela frente. Isso é só uma pontinha, né? Vai, Então, espera. É muita calma nessa hora. Então, vamos devagar sim. Sim. Às vezes não dá pra ir tão devagar, não, né? Porque tem coisa que é bem urgente. É preferível, conselho, a Helena contar do que eles ficarem sabendo por outros. Isso não resta a menor dúvida. Ah, isso sem dúvida. Então, gente, quando vocês estiverem ouvindo esse podcast... Mas até ter um relacionamento vai saber quanto tempo vai levar. Ah, Helena, não dá pra lançar isso na 3ª temporada, né? Não, é que a dica dela foi pra eu esperar ter um Você tem relacionamento. Pois é. Mas aí, a gente vai ter que usar um codinome pra você. Ou então ser Batman. oportuno, né? Bom, ou nunca contar pra eles desse podcast. Não, Bom, mas eu vou eventualmente falar com eles. Eu mando updates. Por favor, Eu mando me mantenha Você inclui no final atualizada. um disclaimer. Sim. Informamos que Helena continua no armário. Ou que Helena saiu do armário, está casando e convidou todo mundo pra festa. Mas é simplesmente um conselho. Aliás, nada substitui a experiência pessoal. Tá bom. E também tem mais um dado, caso você queira levar para as pessoas que te perguntam sobre, que é da escala de Kinsey, que é um estudo importante no campo da sexualidade nos anos 40, feita por um biólogo, professor de etimologia e sexologista, que criou uma escala que vai de 0 a 6, onde 0 é exclusivamente heterossexual e 6 é exclusivamente homossexual. E que a maioria das pessoas se encaixa entre 3 e 5, ou seja, no meio do caminho, e a orientação sexual é uma graduação que modifica ao longo do tempo. Mas eu acho que essa escala aí, a maioria das pessoas se diz ficar no 0 ou no 6 exatamente por causa desse medo, né? Exatamente. Se você vê, a maioria das pessoas não é só hétero ou só homo, mas todo mundo fica em um dos polos pelo medo. Bom, se bem que o polo 6 ainda também sofre, né? Você ser homossexual, você sofre Sim. também muito, muito preconceito, né? Deve ter De tanto fato. 6 que fica Deve lá ter no tanto 0 6 falando que é 0. Exatamente. Exatamente. Então, a questão da violência é uma questão de preconceito, assim, né? E que não tem nada a ver com você, me deixa o outro ser o que ele é. É único e intransferível. Posso acrescentar uma Você informação? pode acrescentar Lógico. tudo. Existe uma pesquisa que eu não lembro qual é, nem de onde é, mas existe pesquisa para provar tudo que você quiser hoje em dia, na verdade. Que diz que pessoas bissexuais têm uma taxa de suicídio mais alta do que pessoas heterossexuais ou homossexuais. Que isso tem a ver com a angústia de não conseguir entender o seu lugar aí nesse espectro, Na escala. nessa escala. Nesse seu lugar no mundo aí da sexualidade. Você fica meio perdidinho, gera uma angústia.
uma dificuldade para lidar com isso, entender o que você está passando, né? Porque no momento de entender isso não é fácil, porque parece que você está confuso, você não entende direito o que você é, daí, enfim, rola angústia. E eu vi essa pesquisa que dizia que tem uma taxa alta de suicídio entre pessoas bissexuais. Que é como se a gente tivesse que decidir alguma coisa, né? Porque eu posso falar da minha experiência. Eu já entrevistei algumas pessoas e elas contam também isso. Que é quando você começa... Tá, aqui, sei lá, eu sou hétero. Daí eu sinto atração por uma mulher. E daí eu fico extremamente confusa. E eu não consigo lidar com essas duas informações. Elas são conflitantes. E até, se você não tem conhecimento da bissexualidade, você não tem informação, você não se vê, não se sabe nesse lugar, é angustiante ficar nessa dúvida. Daí eu lembro da terapia. Eu falo, será que eu sou sapatão? Eu não sei. Qualquer decisão leva a gente a uma angústia. Então, aprender a lidar com as decisões é uma aprendizagem ao longo da vida. Lógico que nesse aspecto ela é mais intensa, mais visceral até, certo? Mas as informações, ajudar a vencer os preconceitos, abrir portas, caminhos, levam a gente e vão dando mais segurança, certo? Sim. Eu não penso que esse seja um dado taxativo. Não, com certeza não é taxativa. Acho que a questão é porque existe até, enfim, os movimentos que existem de pessoas bissexuais falam muito de visibilidade. Porque é como se... Até existe uma piada que dizem que bissexual é unicórnio, né? Não existe. Estamos aqui para provar então, que existe. É isso, você não se identifica. Então, quando você fala de informações, é só as pessoas entenderem que existe, que tá tudo bem, que não é um unicórnio. Você não tá, oh meu Deus, que problemático, pessoa confusa. Não, tá tudo bem, não é um drama. E eu acho muito que essa confusão também, ela vem pela questão das caixinhas, assim, né? Igual LGBTQI+, enfim, não, de forma alguma eu tô criticando o movimento, mas é que cada hora que se cria uma caixa, e se você se descobre uma coisa que não tem uma caixa para você ainda, ou que a sua caixa não é tão vista, ou que a sua caixa não é reconhecida em nenhum movimento, né? Essa caixa, essa identidade, que os problemas aparecem, assim. Eu acho que a gente também vive um momento em que é preciso estabelecer essas identidades para que essas pessoas tenham visibilidade, que elas existam e que elas sejam humanos como todos nós, né? A gente sabe muito bem os dados ligados à violência, à homofobia, à transfobia, mas eu acredito que num momento, num futuro ideal, adoraria que fosse próximo, é que pouco importassem essas caixinhas, né? Assim, o que eu quiser gostar, o que eu quiser fazer com a minha sexualidade, com a minha vida, se isso não está ligado a um outro, eu não estou prejudicando o outro, eu não estou fazendo nada com o outro que ele não queira, por que alguém tem que dar um palpite nisso? Não, é o ideal. É o mundo ideal, assim. Queria muito que fosse em 2020. Eu ouço muito isso, os amigos héteros falarem, essas caixinhas, não precisa dessa, só ajuda a excluir, né? E tem rolado muito isso, inclusive agora, falar que os movimentos identitários, e isso vai pra tudo. Se falar de feminismo, de racismo, de LGBT, estão aumentando a exclusão e separando as pessoas. E, na verdade, é que os movimentos identitários, eles trazem para discussão questões que normalmente são ignoradas. Então, as mulheres estão aí gritando, porque senão só vai se falar de violência. A violência, assalto na rua existe. Sim, existe. E não é uma questão menor. Mas também existe a violência doméstica, a gente tem que falar dela e dar atenção para isso. E daí, quando você vem falar de orientações sexuais, é isso. Cria-se essas caixinhas para que essas pessoas sejam vistas e parem. O objetivo é parar de sofrer preconceito e violência. E daí, a partir do momento... E violência em todas as formas, que não é só a violência de facada. É a violência do não ter direito a viver a sua sexualidade, não ter direito a viver não é só seu afeto, né? Tem muita gente que não pode viver o afeto, não tem nem só a ver com sexo. E então o mundo ideal seria em que não precisasse mais. Mas a gente ainda precisa, e é muito importante, né? Porque a gente precisa que todo mundo seja ouvido. É isso que eu falei da educação sexual, aprender a viver com as diferenças, né? E conviver, né? Conviver. Eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Eu tenho. Então diga. Eu queria falar com a Helena primeiro, que eu achei muito importante ela dividir isso com a gente, certo? Achei realmente importante. Particularmente para mim, 4 décadas, né? Nos separam, certo? E ela me ajudou, assim, sabendo que eu vinha conversar com você,
sabendo das suas características, lendo seus artigos, você me ajudou a sair um pouco do casulo. Então, eu estou sentindo que cada dia eu caminho um pouco mais. Eu adoro meus netos, adoro criar minhas galinhas direitinho, mas eu estou achando maravilhosa essa oportunidade de sair do casulo. Então, agradeço a você, agradeço a filha da mãe, certo? Obrigada a você, mãe. E que você, quando levar na sua família, que possa ser assim, de braços abertos e coração à larga, tanto da parte deles quanto de você. Vai ser, eu sei que vai. O medo tá mais aqui dentro do que no mundo. Então, bora pra terapia. Né? Eu queria agradecer muito, Helena. Obrigada. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Obrigada, mãe. E olha só, a gente sempre indica uma música que tem a ver com o episódio para nossa playlist Filha da Mãe lá no Spotify. Você quer indicar uma música pra gente? Ô, Brasil, eu não estava preparada para isso. Eu posso indicar, mas eu deixo você pensar. Sei lá, ouve David Bowie, um dos primeiros bissexuais assumidos desse mundo. Maravilhoso. Arrasou. Não sei se é um dos primeiros, tá? Pode ser informação errada, mas é um dos mais famosos, talvez. E para quem ainda não segue a gente, estamos no Insta e no Facebook como filhadamãe.podcast. Se quiserem deixar algum recado, alguma dúvida, críticas construtivas, perguntas, sugestões, nosso e-mail é filhadamãe.podcast@gmail.com. E Helena, antes de terminar, eu preciso saber, foi bom pra você? Isso é pergunta que se faça, Mariana. Diz, vai. Você não percebeu minhas caras e bocas? Melhor desligar agora. Tchau, tchau. Oh.